Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Um feliz Dia das Mães a todas as mães. Venho na divina vontade celebrar junto, desejar, né, a todas as mulheres, né, a todas as mães, um feliz Dia das Mães. Dar um agradecimento em nome de todos os filhos, né, e um pedido de perdão também, né, igualmente, em nome de todos os filhos. Né, perdoa as vezes em que não fui aquele filho que o próprio Deus esperava que eu fosse. Obrigado por ter correspondido, né, ao propósito divino de gerar um filho. Obrigado, mãe, porque unido, Deus, a Senhora me trouxe, me concedeu o dom da vida, por hoje ser o que eu sou, quem eu sou. Muito obrigado, mãe. Abençoada seja, né, a sua vida, bendito seja Deus. Abençoada seja a vida da Senhora e de todas as mães. Deus seja louvado. Que nossa Mãe, Senhora e Rainha, nossa Mãe Santíssima, possa estar junto às mães neste dia de hoje e por todo sempre. Daquelas mães que têm os filhos distantes, daquelas mães que já não
possui, né, em vida hoje os seus filhos e também daquelas mães que num instante de infelicidade abortaram seus filhos. Daquelas mães que desejam ansiosamente ter um filho e não têm conseguido. E também daquelas mulheres que se obstinaram no pensamento de ser contra a maternidade. Que Deus possa abençoar a cada uma de vocês, que são vós a cereja do bolo, a coroa de toda a criação, a criatura mais bela, a criatura mais linda, cuja qual o próprio Deus quis tomar vida, se revestir de carne no ventre, dessa criatura tão abençoada, tão perfeita, e cujo igualmente hoje é tão atacada pelo espírito das trevas, levando-os a caminhos errados a fim de levar consigo, como desde a criação, lá em Adão e Eva, porque fazendo cair a mulher, o homem vai junto. E vemos hoje a condição em que se encontra. Muitas delas. Mas enfim, que Deus possa neste dia de hoje, por todo sempre, derramar bênçãos e graças sobre a vida de vocês, mulheres, a fim de que possam ajudar o homem a ser quem eles precisam ser, puros, santos, castos, provedor do lar. Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fiat. 12º dia com Maria, no reino da divina vontade. A Rainha do céu, no reino da divina vontade, sai do berço, dá os primeiros passos e com seus atos infantis chama Deus a descer sobre a terra e chama as criaturas para viver na divina vontade. Oração inicial. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos como seu querido filho para me abandonar em seus braços e implorar-lhe, com os meus suspiros mais ardentes neste mês consagrado à Senhora, a maior graça de todas, que me admita viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, Rainha deste reino, admita-me como seu filho a viver nele, para que não seja mais deserto, mas habitado pelos seus filhos. Confio-me à Senhora, minha soberana Rainha, para que guie os meus passos no reino do querer divino, e seguro em sua mão materna, guiará todo o meu ser para que tenha vida perene na divina vontade. A Senhora será a mãe para mim, e como minha mãe,
lhe entrego a minha vontade, para que a Senhora a troque pela divina vontade. Desta forma posso ter certeza de nunca sair do seu reino. Portanto, imploro, Mãe, que me ilumine para me fazer compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pequena flor do mês, pela manhã, ao meio-dia e à noite, ou seja, 3 vezes ao dia, ou quantas vezes nos for necessário, apoie-se nos joelhos da Mãe Celestial e diga-lhe: ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. A alma, a pequena Rainha Celestial, aqui estou novamente ao seu lado, minha querida menininha. Na casa de Nazaré, quero ser espectador de sua idade infantil. Quero dar-lhe a minha mão enquanto dá os primeiros passos e fala com a sua santa mãe Ana e com seu pai Joaquim. Pequenina, depois de ter sido desmamada enquanto se move, ajuda a Santa Ana nas pequenas tarefas. Minha mãezinha, quão querida e quão especial é para mim. Dê-me as suas lições para que eu possa seguir na sua infância e aprender como viver, mesmo nas menores ações humanas, o reino da divina vontade. Me ajuda a ver, a enxergar nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, a divina vontade. Muitas das vezes se fica esperando, grandes coisas, grandes sinais e portentos. E não é. Deus é simples, simplíssimo, e é aí nessas coisas simples que vamos ver, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus. É igual outro dia que eu fiquei, impressionado em que eu precisava passar a escova de roupa no meu tênis, que estava sujo. E eu estava saindo para trabalhar, ainda estava escuro. E eu lembrei da escova, Nossa, como eu vou achar essa escova aqui no quintal agora, no escuro? Foi quando eu saí na porta da sala, eu tinha lavado a bicicleta à noite, alguma coisa assim, um dia antes. E por incrível que pareça, no que eu saí na porta, eu pisei nessa escova, ali no escuro. E na hora me veio, Nossa, obrigado, o senhor, preparou tudo, eu esqueci, eu deixei a escova bem aqui na porta ontem, e agora cedo, no que eu pensei nela para usar, que eu ia precisar, ao sair eu já piso nela, Ou seja, não precisei nem procurar, como se ela tivesse sido, colocada ali, E foi, de certa forma foi. Eu não sabia, mas Deus o sabia, que eu iria precisar dela no outro dia cedo. Então é contemplar o divino, a divina vontade nas coisas simples, coisa à toa, coisa que muitos vão ouvir, vão ver, essas situações e falar: deixa de ser besta, Deus tem mais o que fazer, Deus tem mais o que fazer do que ficar ocupando dos seus filhos, estando presente na vida deles, ajudando no ofício, nas coisas, nos afazeres deles. Tá bom. Pela a graça que Deus me deu de ser pai, eu acredito firmemente que não é assim. Eu tenho mais o que fazer. Tenho que trabalhar, tenho que fazer minhas coisas, mas eu nunca, jamais, deixaria de assistir o meu filho nas coisas dele, nas coisas da escola, nas brincadeiras, Até comprei uma bicicleta para me andar junto com ele, tá andando de skate.
né, o Ed quer que eu vá andar de skate com ele, participar da vida dele, né, estando separado, né, da minha esposa, né, domingo retrasado a gente acabou indo almoçar juntos, né, tá tendo uma festa, a festa do padroeiro São Benedito aqui na minha cidade, e a gente acabou, né, eu levei ele para ele andar nos brinquedos e a gente acabou almoçando lá, né. Eu fui à missa com ele cedo e marcamos de encontrar com a mãe dele depois pra gente almoçar. E ele, pensando ali do meu lado, enquanto a gente estava esperando ela, falou: o divórcio até que não é tão ruim quanto eu imaginava. E aí eu fiquei assim, né, perguntei: o que você falou, amiga? Não, pai, nada não, falei nada não, né, e desconversou. Então é como eu falava para uma pessoa ontem, na cabeça dos filhos, e de fato é para ser assim, né, que os pais não se separem, né, porque quem sofre de verdade são as crianças, né, são os filhos. E não é porque se está separado que não se deve mais. É claro que há situações que não é possível, né, a pessoa arruma outra pessoa e segue a sua vida, né, mas por amor, né, dos nossos filhos, né, que não tem nada a ver com os meus erros, né, talvez por ter escolhido uma pessoa errada, seja lá o que motivo seja, a criança não tem nada a ver com isso, né. Então vamos à lição de Nossa Senhora. Dê-me as suas lições, mãe, para que eu possa seguir na sua infância e aprender como viver, mesmo nas menores das ações humanas, no reino da divina vontade, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, aquilo a qual Deus me criou para ser, para fazer, para viver, voltado a Ele. Lição da pequena rainha, lição da pequena rainha do céu. Meu querido filho, meu único desejo é mantê-lo perto de mim. Sem você sinto-me sozinha e não tenho a quem confiar meus segredos. Portanto, são meus cuidados maternos que procuram ao redor de mim. A mim, o meu filho que tenho em meu coração para lhe dar minhas lições e assim fazê-la compreender como se vive no reino da divina vontade. Neste reino, o querer humano não entra. Portanto, se queres adentrar, né, essa vida divina, essa santidade das santidades, e querer trazer, em dado momento vai dizer, um alfinete que seja guardado no seu bolso, escondido, né? Escondido para Deus não ver. Esquece, né? Ou somos todo de Deus ou não somos nada. Ou nos entregamos por completo a Ele ou vamos continuar nos nossos apegos, né? Até mesmo apego a um filho. É preciso estarmos naquele posto a que Deus nos criou para estar. Neste reino, o querer humano não entra. Como ela disse, permanece algemado e em ato de sofrer contínuas mortes diante da luz, da santidade e da potência da vontade divina. Nossa, a vontade humana é assim que deve estar. Algemada. E em ato de sofrer contínuas mortes, né? O morrer para mim. Como dizia numa dos vídeos da escola outro dia, que ela continua viva, né? Precisamos dela para viver. Ela nos acompanhará por toda a vida. Para matá-la, precisamos também nós, né, perder.
Então ela continua viva e estando ali amarrada, vive a gritar, né? Vive a se sacudir, a se debater. Como foi dito, né? A Deus ela não incomoda. Né? Mas muitas das vezes nós podemos nos deixar perturbar por ela. Diante das solicitações que ela faz. Ah, deixa disso, larga a mão disso, você tá vendo que o negócio não tá indo, né? Você tá aí com dificuldade, você vai curtir tua vida, vai, né? Vai beber, vai divertir, vai fazer isso, né? Tá o tempo todo, né? Olha só que você tá perdendo. Tá aí perdendo tempo com isso, vai. Olha ali que você tá perdendo. Né? E fica. Mas é por amor a Deus, né? Calamos essa voz, ignoramos essa voz, renunciamos essa voz para atender à divina vontade. Né? Para estar aqui diante da luz, da santidade e da potência da divina vontade. Né? A fazer vida, né? A ela vir fazer vida em nós, não encontrando mais, né? Não nos encontrando mais cheios, transbordantes da nossa vontade humana. Mas deixando ela à parte, deixando ela de lado, deixando ela aos cuidados da divina vontade, que ela sim sabe muito bem, né, dar a ela as ordens e as coordenadas para como deve, né, viver plenamente unida à divina vontade ou ali, né, acorrentada, né, como o escabelo da vontade divina. O escabelo dos pés da vontade divina. Então, continua. Mas você acredita que o querer humano está afligido porque o querer divino o faz morrer continuamente? Ah, não, porque sobre sua vontade morreste, né? Sobre sua vontade morrente renasce e surge a vontade divina, vitoriosa e triunfante sobre a sua. Portanto, não ficamos sem vida, como na oração, né? Não posso viver sem uma vida. E é por isso que eu quero a tua, Jesus. Eu quero a tua divina vontade, não mais a minha, né? Egoísta, né? Ingrata, que quer tudo para si e que nos envereda por caminhos, né, terríveis, muitas vezes contrários à vontade de Deus. Sobre sua vontade morrente renasce e surge a vontade divina, vitoriosa e triunfante sobre a sua. E essa traz alegria e felicidade sem fim, né? A verdadeira alegria e felicidade sem fim. Portanto, essa vida na divina vontade não é um peso como parece ser, né? Que ao se expressar, né, de uma forma que pareça ser um peso, né? Mas pelo contrário, né? Muitas das coisas você só consegue lidar, né, por estar com esse conhecimento da divina vontade. Né? Só se consegue viver nessa felicidade, nessa paz, né, nesse apesar de, com essas verdades, com esse conhecimento, com a renúncia de si, da sua vontade. Né? E com gosto, de bom grado, vai e vive, né, aquilo que a divina vontade nos proporciona. Né? Por mais, né, que aos olhos humanos parece, né, complicado, e nunca nos falta pessoa para nos apontar isso. Né? Que uma vez estando elas mergulhadas até a cabeça nas suas vontades humanas, vão estranhar quando você não tem a postura como a deles. E vão, né, te criticar, vão te chamar de louco, de fanático, disso e daquilo. E a nossa vontade, né, humana muitas vezes vai concordar, né? Nossa, será que
você não tem razão e pode se deixar levar por essa dúvida, né? Será que a vontade de Deus realmente não seria que eu fosse por este caminho, né? Parece, né, tão florido, tão apetitoso, tão agradável ao olhar, né? E gostoso ao paladar, né? Mas veja a cena do Éden se repetindo. Os sereis como deuses. Vai atrás disso daí, você mesmo, não espera de Deus, não. Vai atrás, né? Vai atrás de suas conquistas, né? Não é ficar aí rezando o tempo todo, não. Né? São as vozes que nos vêm e daí por diante, né? Essa traz a alegria e felicidade sem fim verdadeira, a vida na divina vontade. O renunciar a certas coisas para receber o que de fato tem valor, o que de fato é verdadeiro. Né? Basta compreender, querida filha, basta olhar a vida de Nossa Senhora, as renúncias que ela fez. Né? Jesus, né, é Deus, mas veja, a renúncia de estar entre os amigos, divertindo, a diversão é outra, né? No divino a diversão é outra. A diversão é outra. Basta ver a vida de Jesus na sua vida íntima, né? Com gosto, ó Pai, eis que venho para fazer a vossa vontade, né? Eu não preciso dizer mais nada. Eis que venho para fazer a vossa vontade e não a minha. As renúncias que nossa Mãe Santíssima fez e o que a divina vontade fez dela diante disso, né? A rainha do céu e da terra, a mandatária, a portadora do cetro real, né? Aquela que é por graça aquilo que Deus o é por natureza. Então não temos nada o que perder, pelo contrário, só temos o tudo a ganhar, a vivermos a nossa vida na divina vontade, a corresponder a Deus. Ele que muito mais nos ama, né, infinitamente mais que a nós mesmos, sabe o que nos convém. Nos convém, né, receber, nos convém fazer, nos convém ir. Tudo Ele sabe. E estando nós unidos a Ele, a tudo nos conduzirá. É o mandado que Nossa Senhora recebeu. Nossa Senhora, nossa guia, nossa mestra, nossa mãe. No dia de hoje mesmo ela disse: estejais sempre comigo. Estejais sempre comigo. Né? Meu querido filho, meu único desejo é mantê-lo perto de mim. Né? Que sem você sinto-me sozinha. E não tenho a quem confiar os meus segredos. Quais são os segredos de Nossa Senhora? Os segredos divinos. A vida divina. Eu vou deixar minha mãe para ir, né? Seguir por aí. Né? Enquanto pequeno, quantas vezes, filho, não vai, não vai, não vai em tal lugar. E a gente teimoso pega e vai. E lá sempre acontece alguma coisa. Né? Sempre acontece alguma coisa de ruim. Porque desobedeceu, porque saiu da ordem. Né? Saiu ali, né, debaixo dos olhos dela. Então, continua, basta compreender, querido filho, o que significa se deixar dominar por essa e prová-lo para fazer que a criatura deteste a sua vontade, tanto que se despedaçaria em vez de sair da vontade divina, né? Queiramos morrer 1000 vezes, como Nossa Senhora mesmo disse, né? Que sairmos, que fazer um ato da nossa vontade humana, que sairmos da vontade divina, né? O não atender aquilo que eu acabei de dizer, não vai, meu filho, tá bom, mas eu não vou. Eu não vou, eu nem quero ir, eu quero estar aqui com a Senhora, né? Quero ficar aqui. Quero ficar aqui.
Até me lembrei do exemplo que São Luís dá no tratado, né? Os filhos, a imagem, né, dos filhos réprobos e dos predestinados, né? Que seria, né, o Jacó, o predestinado, Esaú, o filho réprobo, né, que trocou a sua primogenitude por um prato de lentilha, né, por se satisfazer, né, e sua mãe Rebeca, a imagem de Nossa Senhora. Né, Esaú sempre quis sair, né, e era, né, queria fazer, né, servindo da sua força, né, tal, e Jacó, que era aquele que ficava mais em casa, mais com a sua mãe, né, aprendendo as lições dela, os ensinamentos dela, por ter sido obediente a ela, né, recebeu a bênção do seu pai, né, e o outro por ser, né, desobediente como era, né, confiava em si mesmo, né, perdeu. Então conhecemos bem a história e o exemplo que São Luís deu no tratado, né, da Santíssima Virgem. Então que compreendamos, né, a lição que Nossa Senhora nos quer dar hoje. Né? Basta compreender, querido filho, o que significa se deixar dominar pela divina vontade e prová-lo para fazer que a criatura deteste a sua vontade, tanto que se despedaçaria em vez de sair da vontade divina. Agora escute-me. Afastei-me do céu só para fazer a vontade do Eterno, embora eu tivesse meu céu dentro de mim, que era a divina vontade, e eu era inseparável do meu Criador. Né? Se temos de fazer algo, é com o propósito divino, é com o mandado de Deus. Portanto, o céu permanece dentro. Né? Nossa Senhora veio ao, como que é dito, ao exílio da terra, mas trouxe o céu consigo dentro dela. Então, quando é a vontade de Deus, vivemos a obediência sem peso, com grande alegria, buscamos, né, o cumprimento do que a divina vontade nos pede, apesar de Nossa Senhora veio aqui para trazer à humanidade o Redentor e sofrer com ele os sofrimentos dele, a morte dele. E não foi brigando com Deus, foi, né, correspondendo ao amor dele. Não, por quê? Por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver essa situação? Por que isso? Eu não mereço isso. Toda a vida eu busquei corresponder a Deus, eu estou na igreja, eu estou, né, buscando satisfazer a Deus e me acontece tudo isso. Por quê? Né? Veja como o porquê é diabólico, né? É demoníaco. Né? É o mesmo que dizer, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, o Senhor não sabe o que faz. Né? É o mesmo que dizer a Deus que Ele não sabe do que Ele está fazendo, que você sabe mais que Ele. Né? Veja o tamanho do orgulho, se não é o próprio, né? O orgulhoso por excelência. Nossa Senhora não. Né? Nossa Senhora não. Eis que vem, ó Pai, para fazer a vossa vontade. Né? Unida com Jesus em tudo. Né? Como foi dito que Jesus sofreu, né? Na sua carne, ela o sofreu igualmente, né? Na sua alma. Porque ontem eu fui num determinado lugar e encontrei lá uma senhorinha. Né? Como sempre, as senhorinhas estão sempre, né, na minha vida. E ela me olhou de um jeito assim, né, que eu senti um amor, um carinho tão grande. Quando depois ela veio falar para mim, né, a gente conversando ali, ela veio desabafar, coitada, que perdeu um filho da minha idade, né, do meu corpo assim, da minha cor, né, e ela lembrou na hora quando me viu.
né? A gente até se emociona em falar que a gente que é pai, a gente tem filho, sabe, né? Igual ela falou, você não sabe a dor que é enterrar um filho. E ela contando o quão maravilhoso era aquele filho, né? Ela dizia que era projetista e um filho excelente, um filho muito lindo, né? E de repente aconteceu uma situação e ele foi internado e com menos de 5 dias veio a óbito. E, né, às vésperas do Dia das Mães, né, essa ferida abre de novo, né, como, né, ela diz, a ferida é esta que nunca fecha. O que aconteceu é que, como ela disse, um dia pediu para Deus que já não tinha mais lágrima para chorar, que não queria mais, né, chorar tanto pelo filho, porque poderia ser, né, ela acredita que a alma desse filho não tem descanso enquanto ela está, né, segurando ele, né, não consegue entregar ele para Deus. Até ela ainda testemunhava no velório que quando, né, levou-se o corpo para ser sepultado, ela rezando, uma mulher de Deus, né, pedindo a Deus que, né, fechasse a boca dela para ela não falasse besteira, né, para que ela não ofendesse a Deus. E assim Deus o fez, ela, né, guardou o choro, né, segurou o choro, como se diz, né, engoliu o choro. Mas só depois de um tempo em que ela já não aguentava mais chorar dia e noite, porque perdeu também, já havia perdido também o marido, né, então ficou só ela para cuidar de um outro filho que Deus a havia dado, né. Aconteceu que ela conseguiu, né, com a graça de Deus, parar de chorar, conseguiu entregar a ele, né, a alma desse filho a Deus. E aí ela ainda falou, você viu que quando eu te vi, eu fiquei, né, te olhando e tal, né, e eu percebi sim, né, eu até me emociono também porque eu não vou poder passar o Dia das Mães com a minha mãe, então a gente, né, se compadece das pessoas, né, se une ao sofrimento das pessoas, é o que devemos ser, né, uma só carne, uma só pessoa, um só ser, uma só vontade, né? É como agora as pessoas, né, se mobilizando para ajudar a gente, né, nós todos nos mobilizando para ajudar lá os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, né? E diante disso eu digo que o sofrimento dos brasileiros só não é maior em meio à condição que a gente vive, porque querendo ou não, apesar dos pesares, o brasileiro é um povo unido, né? Se compadece do outro, apesar dos pesares, apesar dos absurdos que a gente vê. O povo, né? O povo, né, se ajuda mutuamente na hora, né, que o bicho pega mesmo, a gente esquece todas as nossas diferenças, né, as classes políticas, o partido de fulano, de ciclano, né, esquece tudo isso e se mobiliza para ajudar o outro, né, porque como foi dito, né, como foi dito, né, que se depender das autoridades mesmo, a gente tá no mato sem cachorro, né, a gente tá perdido. Eu ouvi no jornal outro dia, são os grandes empresários, né, fazendo doação de dinheiro, o outro, o artista lá emprestando o jatinho para levar os mantimentos, levar as coisas, o outro, o fulano de tal lá, né, ajudando, né, dinheiro que está vindo do povo, né, não é o dinheiro arrecadado dos impostos, né, que se tanto paga e numa hora de precisão, de necessidade, cadê? Cadê?
né? Ai de nós se não fosse nós mesmos com a ajuda, com a graça de Deus. Ai de nós. Né? Nossa Senhora continua. Agradava-me estar na pátria celestial, na pátria celeste, e ainda mais, com a divina vontade em mim, sentia os direitos de filha, de estar com eles, Pai, Filho e Espírito Santo, cuidada como uma criança em seus braços paternos, e de participar de todas as alegrias e felicidade, riqueza e santidade que as divinas pessoas possuíam, tanto quanto eu podia participar, preenchendo-me a não poder conter mais. O Ser Supremo se alegrava em me ver. Claro, né? Eis a obra acabada de Deus. Né? Eis o plano original de Deus, né? Sendo vivenciado, né? De verdade. Né? Que Maria já existia antes de Adão e Eva. Ela é a criatura acabada de Deus. Então, imagina a felicidade, o contentamento de Deus em a ter em seus braços. O Ser Supremo se alegrava em me ver, que eu, sem medo, antes com o maior amor, me enchia de seus bens. Nem me maravilhava de que me deixassem levar o que queria. Eu era filha. Uma só era a vontade que nos animava. E o que eles queriam, eu queria. Né? E então sentia que todo o patrimônio do meu Pai Celestial era meu. A única diferença é que eu era pequena e não conseguia abraçar nem tirar todos os seus bens. Enquanto os tomava, restavam tantos que eu não tinha capacidade de onde colocá-los, porque era sempre criatura. A divindade, por outro lado, é grande, imensa, e em um único ato abraça tudo. E diante desta posse que ela tem, por tudo pegar e ainda ficar tanto para pegar, né? E que quer derramar por sobre nós, para que nós, como ela, sejamos plenamente felizes, possamos corresponder plenamente em amor a nosso Criador, né? E tantos mais de nós, né? Nos unimos a Ele como Filho, possuidores dos dons, dos bens, dos tesouros dele, né? E Ele poder confiar em nós, porque uma seja a vontade que nos move, né? A vontade que move Ele é a mesma quem nos move. Então tudo que Ele quer, também nós queiramos, né? E não é reclamando, não é lamuriando, não é chutando o chão como o Chaves faz, né? Tudo eu, logo eu, né? Não, é com amor, né? Eis que venho, ó Pai, para fazer, né? Para viver a tua vontade. Não se olha a dificuldade, o sofrimento, mas se olha a vontade de Deus. É o que, de certo modo, aquela senhorinha entendeu e parou de chorar pelo filho, né, que Deus levou. Né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. É compreender a vontade, os propósitos divinos. Né? E, portanto, como diz, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, conhecendo os propósitos divinos, a gente, né, deixa de alimentar esse porquê e passa a glorificar a Deus com o para quê. Né? É para isso, entendi, Pai. É para isso, para eu chegar a esse conhecimento que o Senhor permitiu aquela situação.
né? É para que se cumprisse essa sua vontade que se deu esta circunstância, esse acontecimento, né? E entendendo a vontade e o propósito de Deus, a gente silencia, né? A gente se volta a Deus em amor, em adoração e reparação, correspondentes ao seu amor, né? Como ela diz, a divindade, por outro lado, é grande, imensa e em um único ato, abraça tudo. E assim, apesar disso, eles me fizeram entender que eu deveria me privar de suas alegrias celestiais e dos abraços puros que trocamos, e logo partir do céu para ficar com meus queridos pais. Meus pais me amaram muito. Eu era toda amável, agradável de contemplar, alegre, pacífica e cheia de graça infantil. E cheia de graça infantil, de modo a receber seus carinhos. Estavam atentos sobre mim, era o tesouro deles. Quando me levavam nos braços, sentiam coisas incomuns e uma vida divina palpitante em mim, né? Uma vida divina palpitando em mim. Agora, filho do meu coração, você deve saber que, ao iniciar minha vida aqui na terra, a divina vontade estendia seu reino sobre todos os meus atos, de modo que minhas orações, minhas palavras, meus passos, a comida, o sono, as pequenas tarefas nas quais ajudava minha mãe, eram todas animadas pela divina vontade, né? Isso se dá com o conhecimento. À medida que se avança no conhecimento, mais, né, autêntico passa a ser esse ato na divina vontade. Não que aos primeiros passos não seja, mas como já foi dito, né, aos primeiros passos na divina vontade a temos como que empréstimo, né? Deus quer ver se de fato a queremos essa vida, né, até que renunciemos, né, a nossa vida, a nossa vontade esteja entregue, né, nas mãos dele. Possuímos a divina vontade como empréstimo, mas ao adentrar nos conhecimentos, né, a tomar como vida essas verdades, a conclusão é essa: possuímos, temos posse da vida divina, né? Portanto, o ato completo na divina vontade, consciente, né? Não se perde de vista, né? Mas em tudo fazemos com esse propósito de ser feito na divina vontade, né? Enquanto que em posse do dom passa a ser, né, habitual os atos na divina vontade, né? Passa a ser ela, a vida dela, né, em mim, né? Como Nossa Senhora diz, ao iniciar minha vida aqui na Terra, a divina vontade estendia seu reino sobre todos os meus atos, né? Ao passo que correspondemos a ela, ela também estende seu reino em todos os nossos atos, né? Vai tomando, conquistando, né, espaço na nossa alma, conquistando reinos dentro de nós, até transbordar fora, né? Até transbordar fora e ir conquistando também a outros. É a vida de Nossa Senhora que vivemos, né? A missão dela passa a ser também a nossa missão, né? A conhecer e tornar conhecido, amado e vivido essas verdades divinas, né? Os conhecimentos divinos. E como foi dito lá no início, né, ajuda-nos a reconhecer a divina vontade nas pequenas coisas, nos atos simples. Como ela diz, né? Se estendia seu reino sobre todos os meus atos, de modo que minhas orações, né, as minhas palavras, meus passos, a comida, o sono, até mesmo o sono enquanto estava dormindo, é a vontade de Deus, né? É propósito de Deus, desígnio de Deus, que tenhamos este momento de descanso, de sono, né? As pequenas tarefas nas quais ajudava minha mãe,
né, nas coisas pequenas, eram todos animados pela divina vontade. E como eu levava você no meu coração, chamei-o como meu filho em todos os meus atos. Veja, liguei seus atos aos meus, para que também em seus atos atenos indiferentes se estendesse o reino do divino querer. Então já estava pronto. Como dizia, antes de Adão e Eva, Nossa Senhora já estava, né, nos braços do Pai. No Ab eterno, no ad intra de Deus, né? Ela já existia. E a sua, né? A sua encarnação, o seu nascimento, né, nesta terra, foi então esse ad eterno, né? Esse ab eterno. Você já saiu, né, do coração, da mente, da vida divina, e por graça de Deus veio a nós, né, pôs-se afora, a fim de ser essa precursora, né, esse local para a divina vontade descer a nós, a nossa humanidade. E então desde sempre ela já tinha, né, em nós aqui, como eu levava você no meu coração, eu chamei-a como minha filha, como meu filho, em todos os meus atos, assim como Jesus, né, na sua vida, né, oculta, na sua vida pública, divinizou todos os atos humanos. Tanto que ele gastou 30 anos para isso, né, para divinizar todos os atos humanos, e apenas 3 em evangelizar. Então, quão importante é, né, esse terceiro fiat, né, o fiat da divina vontade, o negarmos a nós mesmos para viver a vontade de Deus, realizando esses atos que agora são divinos, né? Portanto, a amputação, né, da vida de pecado, a dissipação, né, do pecado na nossa vida. Porque enquanto que atos divinos, os atos pecaminosos não entram, como diz nesse mesmo dia, né, nessa lição de hoje. A vontade humana não entra, né? Os atos ilícitos da vontade humana não entram. Então, o egoísmo, a mesquinhez, a maledicência, o pecado em si não entra. E agora trilhamos o caminho para vencer, né, os menores deles. Haveremos ainda de conviver e muito com as nossas misérias e limitações, que muitas vezes é confundido com o pecado, mas não vem a ser pecado. É da nossa condição, da nossa natureza humana, né, da nossa criação, né? Porém, misérias estas que muitas podem ser e devem ser trabalhadas, melhoradas, né, a fim de que em tudo possamos corresponder a Deus. Mas como a própria Nossa Senhora diz, eu era limitada, não podia absorver tudo, por mais que eu pegava, né, ainda restava muito, que só Deus é Deus, né? Ele é infinito. Nós somos as criaturas finitas, as quais Ele quer, né, viver, né, viver em nós. Quer nos dar a sua vontade para que ela viva em nós, para que ela reine em nós. Mas ainda assim seremos criaturas, pequenos deuses, porém criaturas. Né? Porque tudo vem dele, tudo tem de ser ele. E ele que não querendo, podendo absolutamente fazer todas as coisas, porém não querendo, deu a missão, o mandado a Nossa Senhora, né,
E como eu levava você no meu coração, assim como toda a criação, assim como vai dizer que enquanto ela gerava Jesus no seu ventre, estava ali, né, no ventre dela com Jesus, toda a humanidade, e podemos pensar e ver, né, cada um, né, individualmente, né, eu estive ali, eu fui gerado ali, eu sou gerado ali. Né? Jesus morreu por mim, né? Porque ao dizer, ao olhar, né, nesse âmbito universal, às vezes a pessoa não consegue ver, né, a proporção, o quão amado, amada de Deus é. Como diz, existe um Jesus para cada um, para me ajudar na vida, na divina vontade. Né? Há um Jesus para cada um. Bem como esse Jesus morreu por ti. Como Nossa Senhora está dizendo aqui, como eu levar você no meu coração, chamei-o como minha filha. Então, eu fui chamado, né, a estar ligado aqui com os atos dela. Né? Liguei aqui em todos os meus atos, te chamei, levei comigo em todos os meus atos. Liguei os seus atos aos meus, para que também em seus atos, até nos indiferentes, se estendesse o reino do divino querer. Portanto, está à disposição de todas as criaturas. O que falta agora é a nossa correspondência. É alcançarmos esse entendimento e tomar posse dessas verdades. E nos unir a Nossa Senhora com consciência, né? Consciente de que esse é o projeto, o plano original de Deus. Né? Que eu viva na sua vontade. Que o seu reino, né, impere sobre a minha vontade. A fim de que sejamos movidos pela vontade divina. O que Ele quer, o que é a vontade dele, seja também a nossa. Sem me voltar para mim mesmo, mas a vontade de Deus é que eu sofra isso ou aquilo. Não, a vontade de Deus é que eu viva a vontade dele. E assim vamos receber esse ópio divino de não olhar para a dor, a dificuldade, o sacrifício, o que quer que seja, que nos incomode, né? Que nos perturbe, que se deixamos entrar também a perturbação, né? Estamos a perturbar Jesus na nossa alma. Né? E ninguém fica num ambiente perturbador. Né? Ninguém fica num ambiente barulhento. Né? Se somos essa morada de Deus, devemos ser, né? Guardar esse silêncio para Ele. Aqui está o silêncio de Maria. Né? Silenciar os nossos sentidos, silenciar, né, os nossos pensamentos, a nossa agitação interior para que Ele possa repousar em nós. Né? Como Luísa diz, o tempo todo estava eu no meu estado habitual e Jesus movendo-se dentro de mim, e Jesus, né, saindo de dentro de mim. Assim como estavam lá os discípulos fechados, né, as portas trancadas, Jesus surgiu no meio deles. Claro que só agora, lá os discípulos não tinham, mas agora temos o conhecimento, a verdade, né? A divina vontade que vive e reina em nós, que move, que está em cada situação, em cada coisa, como foi falado, né? Que dor para a divina vontade estar presente naquele ato, daquele show, aqueles atos diabólicos, daquele show, daquela senhora lá, né? Que dor a divina vontade ter que coparticipar em tudo aquilo. Uma vez que ela é a vida do homem e que deixa
né, o homem na sua vontade permissiva, né, que através do seu livre-arbítrio possa fazer o que, né, que quer, ela ter que participar desses atos, né, pecaminosos, diabólicos, terríveis. Então, por isso, né, agora com os filhos da divina vontade, a gente com essa consciência e unir os nossos atos à divina vontade, fazer os nossos atos na divina vontade, de modo a reparar, a consolar o coração de Deus, né, mediante as muitas ofensas, né, as muitas vezes que se servem da vida divina que receberam, né, ignorando, deixando suspensa a vida divina, né, de modo a não poder reinar nelas, porque elas estão, né, a viver o reinado das suas vontades, né, roubando de Deus, né, usando os seus membros para ofender a Deus, para ofender o templo do Espírito Santo que são, né, para ferir, né, para corromper, para vandalizar, né, o templo do Espírito Santo que são, né, para profanar, né, a verdadeira palavra. Para profanar esse templo do Espírito Santo, se servem da força, da graça que Deus dá para se voltar contra Ele. Né? Portanto, a nossa correspondência à divina vontade é essa música, essa sinfonia, essa harmonia celestial que precisa tocar em nós, a fim de ressoar, né? A fim de tocar, né, os ouvidos de Deus. Essa vida divina, esse doce odor de Cristo em nós, a tocar as narinas de Deus. Como naquele salmo em que Davi está, né, refugiado numa caverna, mas lá ele está louvando e glorificando a Deus. E essa oração dele toca, né, os ouvidos de Deus. Até o que eu me lembro, não lembro ao certo o salmo que é, mas Deus no céu vai dizer, né, onde está aquele que em meio à perseguição me busca, me louva, me glorifica, né? Não está a fazer subir, né, a lamúria, a reclamação, a blasfêmia, mas sim o louvor, né, a adoração, né, o contentamento, a correspondência a Deus. É um exemplo que me vem também, né, de Paulo e Silas lá na prisão, em que começam a orar, né, até tarde da noite e os alicerces da prisão, né, são abalados. Então, deixemos de voltar para nós mesmos nos nossos sofrimentos, nas nossas situações, e voltemos nosso olhar para Deus, a nos comprometer com Ele, com os propósitos dEle. E doa o que doer, né? Aconteça o que acontecer. Né? Renunciemos a nós mesmos, à nossa vontade, aos nossos caprichos, aos nossos gostos, para buscar, né, trilhar esse caminho de vida na divina vontade. Né? Mesmo não entendendo, mesmo não fazendo como, né, deveria ser, né? Mas enfim, aceitar a vontade de Deus é também a vontade de Deus, né? Certas situações. Cada um tem a plena consciência do que deve, o que precisa melhorar, o que é da sua parte, né, a fazer. Né? E vencer as suas resistências, as suas dificuldades. Né? Não nos falta o auxílio da graça. O que falta é a nossa vontade, a nossa entrega, a entrega da nossa vontade, morrer para nós mesmos. Né? O desapego de nós mesmos. Para que essa vida divina possa, né, florir em nós, né, possa transbordar fora. E ao mesmo tempo sem ficar esperando grandes coisas, grandes sinais, mas procurar contemplar o divino nas coisas, nas pequenas coisas, nas mais simples. Por isso, muitas vezes a pessoa fica frustrada porque
não vê grandes coisas, não vê, nossa, a minha reflexão, a minha meditação não tem, né, aquela profundidade. Né? Façamos o que temos hoje a fazer, a cada dia, né? Dá-nos o pão nosso de cada dia. Né? E com este pão, com este alimento, procuremos, né, corresponder a Deus. Com esse pão que recebemos hoje, amanhã será um novo dia, será um outro pão, um novo conhecimento, um novo entendimento. E assim por diante, o principal, a grande questão é a constância. Né? Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se negligencio, mesmo nesse pouco, eu haverei de ficar, né, com esse pouco até passar adiante. E dependendo da negligência, até esse pouco irá perder, porque Jesus não está vendo, né, a correspondência, o pôr a vontade mesmo, né, no que está a fazer. Então, voltando aqui ao raciocínio, Nossa Senhora estava nos braços do Pai, no céu, né, contentando e sendo contentada, né, por esse amor divino. Mas ainda assim foi vontade de Deus que ela o deixasse e viesse à nossa humanidade. Né? Como eu disse, eles me fizeram entender que eu deveria me privar de suas alegrias celestiais e dos abraços puros que trocamos, e logo partir do céu para ficar com meus queridos pais. Meus pais me amaram muito, e era toda amável, agradável de contemplar, alegre, pacífica e cheia de graça infantil, de modo a receber seus carinhos. Estavam atentos sobre mim, era o tesouro deles. Quando me levavam nos braços, sentiam coisas incomuns e uma vida divina palpitante em mim. Agora, filho do meu coração, você deve saber que, ao iniciar minha vida aqui na terra, a divina vontade estendia seu reino sobre todos os meus atos, de modo que minhas orações, minhas palavras, meus passos, a comida, o sono, as pequenas tarefas nas quais ajudava minha mãe, eram todas animadas pela divina vontade. Aqui eu voltei, né, em grande parte, mas que também me fez entender essa necessidade de correspondência, de obediência, né? Nossa Senhora estava lá, né, feliz da vida, né, nos braços do Pai, mas foi vontade de Deus que ela viesse à humanidade, né, e veio para quê? Senão para sofrer, assim como Jesus, mas, né, como já disse, deixe de olhar o sofrimento, mas a vontade de Deus, contemple a beleza da vontade divina, né? Como São Paulo diz, né? Deus diz pela boca de São Paulo, as alegrias e felicidades que Deus tem reservado para nós não têm proporção aos sofrimentos desta vida. Né? Ou seja, não é nada. Né? O problema é esse, estamos demasiadamente, né, acomodados, né, e apegados ao nosso bem-estar, né, ao estar tudo muito bem, tudo mesmo, né, e ignorando, né, que tudo está indo, né, para a condenação, né? Como já foi dito, aquela pessoa que é demasiadamente apegada às comodidades humanas é uma pessoa totalmente apta para aderir ao reino do anticristo, que não é outra coisa o rumo primordial que vão dar as coisas, né? A deixar você o mais, né, acomodado possível, o mais confortável possível, né, a não ter cruzes, a não passar por nenhuma dificuldade, né, a ter essa aversão à cruz, ao sofrimento.
né? Muitas pessoas, é triste ver que muitas pessoas já vivem assim, né? Nessa alienação, né? Nesse apego a não querer passar por nada. Então, estes serão os quais, infelizmente, que aderirão, né? Já de cara ao reino do anticristo. Né? Que trará para essas pessoas essa comodidade. Mas enfim, continuando. E como eu levava você em meu coração, chamei-o como meu filho em todos os meus atos, liguei seus atos aos meus, para que também em seus atos atenos indiferentes se estendesse o reino do querer divino. Perceba o quanto eu o amei. Se eu rezava, colocava suas orações nas minhas, de modo que elas fossem valorizadas por um só valor e potência, que eram o valor e a potência de uma vontade divina. Se eu falava, chamava a sua palavra. Se eu caminhava, chamava os seus passos. E se fazia as pequenas ações humanas indispensáveis à natureza humana, como pegar água, varrer, ajudar a levar a madeira à minha mãe para acender o fogo e tantas coisas semelhantes, eu chamava esses mesmos atos seus para que fossem valorizados de uma vontade divina, e nos meus e nos seus atos se estendesse o seu reino. Ou seja, Nossa Senhora tudo fez, né, divinizando os atos que faríamos ao longo da nossa vida, ao longo de toda a humanidade. E Luísa, né, Nossa Senhora como Imaculada fez, Luísa como essa criatura, como germe de pecado, também o fez e repassou cada coisa, né? Deu um eu te amo a Deus em cada ato, em cada situação, em cada coisa criada. Né? Então aqui eu entendo também o martírio de atenção que precisamos viver para que também nós possamos ter essa correspondência. Não se trata de fazer a mesma coisa que Luísa fez, mas se trata de correspondermos à vontade divina, ao que ela quer de cada um, o que ela quer de cada um de nós. E, portanto, o sede atento a esses ensinamentos, aos ensinamentos de Jesus, a fim de que possamos corresponder ao que Ele quer de mim, a você o que Ele quer de você, a cada um Ele quer, né, de um jeito especial para você. Né? Não é que por conta disso haverei, né, de justificar, né, uma situação, é como eu acabei de dizer. Temos de buscar vencer todas as nossas resistências a fim de que vivamos e sejamos movidos pela divina vontade. E não é a divina vontade que estejamos, né, aí dispersos, né, dispersos no mundo. Ou, né, vivemos com a divina vontade ou vivemos com a nossa vontade. Né? Não nos enganemos e nem queiramos, né, enganar a Deus. Né? Lá no fundo tem claramente uma situação e outra que precisa ser mudada. Né? Reconheça tal e tomai, né, cabo a isso. Né? Trabalhar em cima disso. Né? A fim de vencer e mostrar para Jesus, vencer esses testes, né, que Ele permite na nossa vida, a fim de manifestarmos a Ele a nossa adesão, o nosso firme propósito a essa vida divina. A fim de que esse reino se estenda em nós, tome posse, né, tomemos posse dele, vivamos plenamente essa grande felicidade e transbordemos afora, né, a fim de levar também aos outros. Né? Então ela continua, enquanto a chamava em cada um dos meus atos, chamava o verbo divino para descer sobre a terra. Quanto eu o amei, meu filho. Eu queria que seus atos fossem nos meus,
para lhe fazer feliz e deixá-la reinar junto comigo aqui. Ela nos quer junto dela, também como reis e rainhas, como ela. Assim como Deus nos quer como Deus, né? Seja santo, pois o vosso Pai que está no céu é santo. Seja perfeitos, né? Vamos vencer aqui, ó. Vamos vencer as nossas misérias, limitações, dificuldades. Né? Criaturas sempre seremos, mas cheguemos ao máximo que o divino querer quer que chegamos, a fim de nos assemelharmos a Ele, que é o que fomos feitos, né? Propósito que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, enquanto às vezes eu chamei por você e seus atos, mas para minha maior tristeza, né? Para minha maior tristeza, os meus permaneceram isolados. Né? Só agora temos correspondido, só agora vamos unir os nossos atos aos atos dela, né? A fim de que os seus atos não se sintam mais isolados, mas façamos vida juntos. Né? E os seus, os vi perdidos na sua vontade humana, que horrível dizer, né? Estava eu, né, diante do tudo, deixava o tudo para viver o meu nada, ou seja, os meus apetites a me satisfazer, ao invés de entrar nesse ato único de Deus e fazer tudo com Ele. Entramos nesse ato único e fazemos tudo com Ele. Portanto, na criação, na redenção e também na santificação, somos um com Ele. Reis e rainhas, pequenos deuses. Retomamos lá de onde Adão parou e damos continuidade, né, dessa vida divina em nós, dessa correspondência a Deus, né, reinante, operante, vivendo em nós. Então, que horrível dizer, né, que ela via a nossa vontade humana perdida, né, que formavam um reino que não era divino, mas humano. Portanto, né, envolto às trevas, às névoas, né, às densas nuvens, impedindo-nos de ver, enxergar um palmo à frente. E daí toda a sorte de males, vícios, doenças, culpas. Né? O reino das paixões, e o reino do pecado, da infelicidade, do infortúnio. Sua mãe chorou, né? Sua mãe chorou sobre seu infortúnio e todo ato de vontade humana que você fez, sabendo onde o reino da infelicidade lhe levaria. Né? A quantos foi lá no fundão. Né? Quantos foram, quantos lá chegando se viu, né? Na urgência de voltar para Deus, né? De buscar corresponder a Ele. Situações as quais que não precisaria se vivêssemos aqui a obediência, voltando para Deus. Né? Condição essa que também, 2000 anos para chegar até nós. Todo o caminho, tudo que se deu até aqui, foi para que hoje estivéssemos aqui, abrindo-nos a essas verdades, a esses escritos. É por conta das situações difíceis que vivemos lá atrás. Hoje temos maior abertura, né, para esses conhecimentos, para essas vivências. E de maneira intelectual, de maneira por via da fé, dos conhecimentos que a Igreja, Deus derramou por sobre a Igreja, os santos doutores, todos os escritos, todo o documento da Igreja, também foi para que cheguemos aos dias de hoje, aos conhecimentos, à abertura para essas verdades hoje.
Né? Como o Luísa pergunta, Senhor, por que o Senhor já não estabeleceu esse reino lá quando o Senhor veio à terra? Não era possível. Né? O que ele diz, ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois ainda capazes de compreender. Precisou passar 2000 anos de história, de conhecimento, de vivência com Deus, né? De estudo, de experiências, né? A vida dos santos, a vida dos santos doutores, tudo. E ainda assim, nos dias de hoje, ainda encontra muita resistência das vontades humanas das pessoas, né? Mediante a esse escrito. As próprias autoridades da igreja, né? Estão resistentes a esse escrito. Está aí, né? Reconhecido pela igreja, né? Está aí à disposição, né? Dos homens e mulheres de boa vontade que queiram estudar. Né? E aí esses ainda diz, quando o padre estiver falando, quando eu tiver o livro físico na mão, quando isso, quando aquilo. É muito difícil vencer a vontade humana, que ela é o nosso eu, né? Está impregnada ali, entrelaçada de tal forma que, né, há um reinado, né, muito grande, muito forte, é o que Nossa Senhora está dizendo. Então a divina vontade esteve aí, 2000 anos suspensa, sem poder descer a criatura. Só descia, né, de modo a vontade permissiva. E assim a dor no coração de Deus, né, que tem que participar da vida humana, dos atos humanos. Muitas vezes, sempre, né, pecaminosos, ilícitos. Mas agora não, nos chega essas verdades, esse conhecimento, portanto, a força para correspondermos, né, a fazer em meu nome, mas também em nome de todos, na divina vontade, né, pelas minhas faltas, pelos meus erros, pela a minha demora, né, a reparar por mim e por todos, né, das almas do passado, presente e futuro. Portanto, um ato único, uma única vontade que envolve a todos, né, que chega ao coração de todos, sobretudo ao coração de Deus, né, que é a oração dele, que é a própria oração de Deus em nós. Que todos cheguem ao conhecimento da verdade e a vivam e a põem em prática, né, a fim de que Deus seja glorificado e as almas salvas, reconduzidas, né, porque é também na liberdade delas que temos de deixar. Precisa vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Então, fazemos o que a divina vontade nos chama a fazer e nos voltar a ela, a fim de que ela toque, né, nesses corações. Né? A fim de que esses corações duros se abram à ação da graça. Né? A saírem desse reino das paixões, o reino do pecado, da infelicidade e do infortúnio. Como ela diz, sua mãe chorou sobre seu infortúnio e todo ato de vontade humana que você fez, sabendo onde o reino da infelicidade lhe levaria. Minhas lágrimas ainda fluem para fazer você entender o grande mal que faz. Que essas lágrimas de Nossa Senhora ilumine a todos nós a reconhecermos o grande mal da nossa vontade humana e aderirmos à vontade, ao querer divino. Né? Minhas lágrimas ainda fluem para fazer você entender o grande mal que faz. Portanto, ouça, meu filho, ouça sua mãe, se fizer a divina vontade, como por direito você receberá alegrias, felicidade. Tudo será em comum com o seu Criador. Fraquezas, misérias serão banidas, e então você será o mais querido filho,
Então você será o mais querido dos meus filhos. Eu vou mantê-lo no meu próprio reino para deixá-lo viver sempre da vontade divina. Portanto, é isso, né? Se perde, né? Toda a infelicidade, os infortúnios, as misérias, tudo é banido, como ela diz, as fraquezas, né? Portanto, é isso, se tira os olhos de nós mesmos e nós colocamos os olhos na ação divina. Tiramos os olhos daquilo que não é tão bom, daquele sofrimento, e nos voltamos para Deus. E até nos servimos deste sofrimento para glorificar a Deus, né? Ofertando a Ele a nossa vida a Ele, né? E aceitando a situação, né? Louvando e glorificando a Ele, apesar de. Então, eu vou mantê-lo, como ela diz, no meu próprio reino, para deixá-lo viver sempre da vontade divina. A alma. Santa Mãe, quem pode resistir em vê-la chorar e não ouvir suas lições sagradas? E eu, com todo o meu coração, prometo, juro que nunca mais, prometo nunca mais fazer minha vontade, ficar atendendo o meu eu, dando ouvidos, e curso às vontades do meu eu. Eu e a Senhora Divina Mãe, não me deixe nunca só, para que o domínio de sua presença possa esmagar a minha vontade, fazendo-me reinar para sempre na vontade de Deus. Pequena flor, hoje para me honrar você me dará todos os seus atos, para me fazer companhia nos meus atos infantis, fazendo-me 3 atos de amor em memória dos 3 atos que eu vivi com minha mãe, Santa Ana. O pegar a lenha, o varrer a casa, ou buscar a água, fazendo 3 atos de amor em memória dos 3 anos que eu vivi com minha mãe, Santa Ana. E a jaculatória poderosa rainha envolva meu coração para encerrá-lo na vontade divina. Poderosa rainha, envolva meu coração para encerrá-lo na vontade divina. Poderosa rainha, envolva meu coração para encerrá-lo na vontade divina. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Um bom domingo a todos, um feliz Dia das Mães a todos. Um obrigado na divina vontade a todas as mães. Deus as abençoe, as cumule de graças e bênçãos, imensamente. E peço perdão por mim e por todos os filhos que, dado o momento, deu tanto trabalho para suas mães. Louvado seja Deus, que estes filhos perdidos também reencontrem, volte a Deus, aos braços de nossa mãe, a fim de correspondermos a Ele, a fim de secar as lágrimas de nossa mãe terrena, de nossa mãe divina e de nosso Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Fiat.